Hoje nós vamos abordar um assunto simples, mesmo corriqueiro, mas que merece ser abordado em seus detalhes, porque nós precisamos lançar mão dessa operação o tempo todo. Vamos falar sobre o corte de unhas dos nossos cachorrinhos, com algumas dicas que eu aprendi ao longo da minha experiência e que talvez possam ser úteis para algum de vocês. Em todo caso, é assim eu espero. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos. E hoje nós vamos falar do corte de unhas dos nossos cachorrinhos. Nossos cachorrinhos que muito antigamente não precisavam de corte de unhas, porque estando livres na natureza e mesmo passeando muito em terrenos abrasivos, eles tinham as unhas que eram desgastadas naturalmente. E mesmo aí, existem sempre as unhas dos dedos vestigiais, os famosos ergus, e também do polegar nas patas dianteiras, que não tocam o solo. E o crescimento dessas unhas pode fazer com que elas se encravem na carne, causando problemas que podem mesmo ser sérios. Então, é necessário regularmente que nós olhemos o estado de desenvolvimento das unhas, de crescimento das unhas, e que nós façamos os cortes necessários. Tomemos as medidas necessárias para que os cortes sejam feitos. Eu costumo cortar as unhas dos meus cachorros a cada 2 semanas, mas eu noto também que existe uma certa variação de crescimento que é evidentemente ligado também à abrasão, mas existem pequenos aspectos genéticos. Outra coisa, as unhas das patas da frente crescem mais do que as das patas de trás. Talvez por razões de abrasão também, mas se impulsionam com as patas de trás e com isso pode ocasionar um desgaste um pouco maior. Em todo caso, a unha do cachorro, diferentemente da nossa, é uma unha que cresce como uma garra. E crescendo como uma garra, ela tem uma tendência a se encurvar, e no interior desse cilindro, quando a gente analisa a base, existe não apenas uma artéria que segue, mas também um nervo, que não vai até a ponta. Toda a arte é de cortar o que é unha sem chegar ao nível da artéria e do nervo. Se nós atingirmos a artéria, existe um sangramento que é bastante incômodo, que suja o chão e que persiste durante algum tempo, já que é um sangramento arterial. Preciso entender, eu abro um parênteses, eu preciso entender que o coração é um só. Do coração saem as artérias diminuem de calibre e se espalham, levando oxigênio, células e nutrientes para todo o organismo, se chama todo o parênquima, que é justamente são os tecidos que são nutridos pelo que é transportado pelas artérias. As artérias vão diminuindo de calibre, se tornam arteríolas, e depois, quando toda essa rede atingir o organismo inteiro, a mesma rede, a partir de vênulas que se tornam veias e depois veias maiores, voltam ao coração. Toda essa dinâmica é impulsionada por uma só bomba, o coração, muito embora existam também bombas secundárias que são menos importantes, como a planta dos pés, quando a gente anda, isso ajuda um pouco a dinâmica dos fluidos. Aliás, isso é chamado coração plantar, mas é uma bomba só, e então todo corte em artéria, por estar mais perto da impulsão dessa bomba, nesse caso o sangramento é sempre mais importante do que se fossem veias. E nesse caso é uma artéria, uma arteríola, uma artéria pequena, mas que sangra muito. Então esse sangramento é incômodo, e eu vou dar meios para que isso se interrompa, mas o melhor é evitar isso. Para as unhas que são claras é muito fácil, porque você vê a sombra, a silhueta da parte um pouco avermelhada que cresce, mas o mais importante é não deixar isso crescer. Isso em termos de prevenção, evidentemente. Nós tentamos guardar um ritmo dinâmico de corte de unhas, de forma que as unhas nunca estejam muito grandes, porque quando a gente deixa rolar e as unhas se prolongam e crescem muito, essa artériazinha ela tem uma tendência a acompanhar e crescer demais também, assim como o nervo, e aí que dói quando a unha é cortada. Então é importante guardar um ritmo de corte de unhas regular e perene. Uma vez que você começa cedo, você ensina ao cachorrinho que é como se fosse uma brincadeira. Eu tenho uma tendência a fazer um paralelo com a escovação. Aliás, pode acontecer ao mesmo tempo. Também, quando você pega um cachorro adulto e você tenta escová-lo, ele não gosta, ele não entende, e a gente tem que começar com muita atenção. Os cortes de unhas é exatamente a mesma coisa. É importante que o animal seja dessensibilizado desde o início, para que ele não fique sensível, no caso de dizê-lo, a uma aflição, a um medo do que vai acontecer com ele. Então ele vai estar habituado. A primeira coisa é deixar ele tomar
conhecimento dos acessórios que você vai utilizar, que seja uma tesourinha de unha especial para cachorros, que seja uma dessas lixas circulares que a gente liga na tomada que faz um barulhinho, que tem a bateria que faz um barulhinho. Tudo isso ele tem que ser acostumado inicialmente para depois para que isso seja utilizado sem nenhum problema. Então, o corte de unhas, quando a gente faz regularmente, é um corte que você tira muito pouco da unha porque você faz com essa regularidade. E é importante que você, a partir do perfil da unha, você tente trabalhar sempre a nível dos coxins plantares. Tudo que ultrapassa os coxins plantares é demais e pode incomodar mesmo os aprumos do cachorro. Enfim, eu tenho umas 2 ou 3 dicas que eu posso dar, em especial para as pessoas, para quem os cães têm as unhas já muito longas. A primeira é, evidentemente, lançar a mão de um profissional, isso é sempre possível, mas se o cachorro ele vai precisar fazer uma cirurgia numa clínica veterinária, peça para o seu veterinário para aproveitar a anestesia geral e cortar as unhas bem curtas. O seu veterinário tem meios de fazer isso, e enquanto o cachorro tem anestesia geral, isso não incomoda em nada, evidentemente, o cachorro. Então, uma forma bem simples de se resolver um problema de unhas muito longas, na medida, evidentemente, em que as agendas se combinam. Uma outra coisa, existem pozinhos que se vendem em pet shop, em clínica veterinária, do estilo Quick Stop, que são a utilizar se por acaso acontecer o sangramento, já que, como eu disse, ele demora para parar, então é preciso lançar mão, às vezes, de subterfúgios. E esses pozinhos, eles funcionam muito bem, porque a coagulação é, por definição, um procedimento mecânico. Mesmo a nível íntimo, histológico, quando existe uma ruptura que causa essa pequena hemorragia, a primeira coisa que acontece é uma rede de fibrina que é causada, e as plaquetas elas se aderem e tudo isso faz aquela crostazinha que retém o sangramento, que faz parar de sangrar. Ora, existe uma forma artificial muito simples, mesmo artesanal, de resolver esse problema pelo mesmo tamponamento mecânico, é o uso de pó de café, borra de café, que, aliás, até é um café que foi utilizado. Você toma um cafezinho de cortar as unhas do cachorro, se por acaso tiver um pequeno sangramento, você pega um pouquinho do pó de café, que mesmo ainda morno, não tem problema, a água fervendo acabou de passar, e você usa para tamponar o local onde o sangramento está acontecendo. Você vai ver que o sangramento para quase imediatamente e o problema está resolvido. Enfim, nunca esquecer, para procedimentos regulares e que, por definição, inicialmente são incômodos para o cachorro, como a escovação, o corte de unhas e mesmo escovar os dentes e todos esses procedimentos que não são naturais para o cachorro, a ideia da dessensibilização com calma, tornando esse procedimento alguma coisa de lúdico para o cachorro, dando para ele um reforço positivo quando tudo dá certo, é sempre a saída, todo e qualquer procedimento nesse sentido. É o que nós poderíamos dizer, e até breve para um outro vídeo.